Olá, meu nome é Adonai de Oliveira, sou um dos integrantes do grupo sobre mangá e gênero textual, e neste episódio estarei falando sobre a história do mangá, como surgiu, como se transformou e como se consolidou. Em primeiro lugar, devemos falar que o mangá foi criado no Japão, mas ele tem influências externas, principalmente da Europa, e surgiram acerca do século VI e século VII, com desenhos de animais com vestes e atitudes humanas. E o primeiríssimo desses desenhos foi uma coleção de desenhos de um monge budista, Kakuzu Toba, denominado de Shoujo Jiga. É um produto crítico às classes japonesas. Nesse período também era comum as representações artísticas religiosas do budismo, retratando os seis mundos da cosmologia budista e constantemente representavam os fantasmas, as doenças e o inferno. No período do shogunato de Tokugawa, o Japão fechou as portas para o Ocidente, comercializando apenas com a Holanda, mas eles seguiam as regras das autoridades japonesas. A Holanda passava por um desenvolvimento artístico próspero e as pinturas de paisagem se tornaram comuns e banais, tanto que serviam de embrulho para mercadorias entregues aos japoneses. A partir disso, muitos japoneses se inspiraram na arte holandesa e mudaram as estéticas de seus trabalhos, adaptando para uma nova estilização, mas ainda com elementos da cultura japonesa, como as geishas e os samurais. Um novo material passou a ser utilizado, a madeira, e nela foi originado o ukiyo-e. O cotidiano do povo japonês passou a ser retratado pela arte, mas o visual ainda não se assemelhava com o que conhecemos por mangá atualmente, mas a temática já estava bem próxima. Um dos artistas bastante populares desse período foi Katsushika Hokusai, com obras muito marcantes como A Grande Onda de Kanagawa e Fuji Vermelho. Outra forma artística que surgiu na história do Japão foi o Tobae Sangokushi. Foi muito vendido e foram os primeiros livros em formato de cartoons a serem produzidos e comercializados no país, mas ainda diferente do mangá atual, já que não há presença de quadros e balões nesse formato artístico. Sua temática girava em torno do cotidiano nas grandes cidades, Tóquio, Kyoto e Osaka. Já no final do século XVIII, os kibuyoshi retratavam a vida urbana de uma forma mais humorística, mas sua produção foi limitada já que desafiavam as autoridades. Por volta do século XIX, dá-se o fim do shogunato e o isolamento japonês aos estrangeiros ocidentais, à força pelas frotas estadunidenses, a comando do Comodoro Perry, forçando então o país oriental a abrir as portas para os Estados Unidos e posteriormente ao mundo todo, a fim de evitar conflitos, já que a tecnologia norte-americana dos navios negros, movidos a vapor, possuía grande potencial de destruição por conta dos canhões. Inicia-se então a Era Meiji, para modernizar a nação japonesa nos moldes europeus, mas principalmente nos moldes estadunidenses. Por conta disso, houve muita repulsa do povo japonês sobre a imposição norte-americana na sua cultura, e foi representada pela arte também, com desenhos que representavam a visão que os japoneses tinham sobre o Commodore Perry. Mas foi durante a restauração Meiji que teve o início do mangá como conhecemos atualmente. Charles Wigman, em inglês, e Georges Bigot, um francês, introduziram o cartoon europeu dentro do Japão. Uma revista de humor passeia publicada no país, o Japan Punch. Wigman colocava os balões para indicar as falas e o Bigot os colocava em sequência para conduzir uma narrativa em ordem, o que diferenciava do mangá antes porque não havia a sequenciação nem os balões para indicar as falas. A partir das produções desses europeus no Japão, o padrão visual do mangá começou a ser estabelecido. Nos Estados Unidos,
a produção de cartoons começou a ter mais ênfase. Em 1896, Yellow Kid foi publicado. Mesmo não sendo uma história em quadrinhos tecnicamente, ainda inspirou o artista japonês Rakuten Kitazawa, pseudônimo de Yasuji Kitazawa, que começou suas produções cartunescas e adotou o termo mangá como representante daquela arte, sendo então o artista que ressignificou o termo e fundou uma nova estilização. Ele é considerado o primeiro mangaka da história. Seu trabalho foi fortemente divulgado e chegou até a ganhar fama mundial e foi considerado em Paris. Então podemos perceber que a partir desta análise do contexto histórico do mangá, o mangá ele não é um estilo próprio e puramente japonês, mas ele recebeu influências principalmente do shogunato com a Holanda e depois com o trabalho de Wigman e Bigot no Japão. Há muito a se pensar fora do dualismo entre o Oriente e o Ocidente. Muito conhecemos sobre a mídia ocidental. Estamos todos os dias consumindo produtos midiáticos vindos dos Estados Unidos, especialmente, e também da Europa. Enxergamos a cultura norte-americana como um molde para o resto do mundo, e essa ideologia vem sendo implantada no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o modelo que surgiu chamado American Way of Life. A influência da globalização no mundo reforça um aspecto que sempre existiu entre o Ocidente e o Oriente: o outro. Muito se fala sobre como vemos as potências ocidentais como bem-sucedidas. Porém, o mundo oriental é retratado ao longo da história como exótico, estranho, malicioso, bizarro e inferior à cultura e moral ocidental. Isso se permeia até os dias de hoje, como por exemplo no Brasil mesmo, onde jovens e adolescentes que são fãs de artistas americanos e europeus ou leem histórias em quadrinhos da DC ou Marvel estão apenas agindo como a norma ou passando por uma fase que a maioria passa e tem interesse. Mas quando se trata de fãs de K-pop, J-pop, J-rock ou leitores de mangá ou manhwa, esses jovens e adolescentes são vistos como tendo gostos peculiares, exóticos, extravagantes e excêntricos. Não somente nós ocidentais fomos expostos a essa visão, mas os próprios orientais, que tiveram que se auto-orientalizar devido ao grande domínio do capitalismo e consumismo ocidental. A Era Meiji também foi um período importante para a revolução social, econômica e cultural do Japão, para que tomassem para si uma nova autonomia. Houve um grande projeto de alfabetização da população e os quadrinhos nos jornais contribuíram muito para isso, até mesmo para a economia, com a taxa de vendas de jornais aumentando. Após o trágico desastre do terremoto, no final de 1923, em Tóquio, alguns artistas se responsabilizaram para a recuperação moral do Japão e, e tinham como objetivo trazer a alegria após a catástrofe que ocorreu. Assim foi criado Nonkina To-san, Papai Tranquilo, pelo desenhista Yutaka Aso, com compilado em uma série de livros. Em geral, o mangá antes era uma arte voltada para o público adulto, antes de se tornar um gênero para crianças, adolescentes e jovens, como a gente tem como visão hoje em dia. Mas antes era muito utilizada para criticar o governo japonês. Os primeiros mangás infantis que foram criados foram Shu-chan no Buken, As Aventuras do Pequeno Sho, em 1923, e Mangataro, em 1924. Ambos circularam em meios jornalísticos. Com a ascensão dos super-heróis americanos, a inspiração para os mangakas japoneses veio e começaram a ser produzidos o que chamamos hoje de mangá shounen, o tipo mais vendido no mundo todo, sendo um deles o que trataremos melhor durante estes videocasts, que é o Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer.